Fala, minhas estrelinhas, eu sou Esther Souza, bem-vindos à minha constelação. Estrelinhas, para quem não sabe, estou fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo e eu estou no terceiro período. E tem uma cadeira, gente, agora no terceiro período, que se chama Subjetividade e Ambiente. Eu posso explicar para vocês o que significa em outro vídeo. E nessa cadeira, gente, a professora passou uma apresentação para a gente fazer individual. A pessoa traria, né, um local específico, se fosse algo sentimental, que significasse algo para você. Deu exemplos que poderia ser um museu, poderia ser um monumento, poderia ser a casa da sua avó. Não importava o lugar, o que importava era o que aquele lugar representava para você. Então, eu escolhi, gente, o balé Annie Oliver, eu coloquei aqui, ó, balé Annie Oliver, e coloquei meu nome embaixo na minha apresentação. E ela deixou claro, né, que a gente tinha que explicar para as pessoas o que a gente sentia e por que a gente escolheu esse lugar. E eu coloquei, gente, o slide todo rosinha para combinar com a minha personalidade. Então, gente, esse daqui é o Balé Annie Oliver, esse prédio daqui, ó, tá vendo? Ele fica lá, ó, em Brasília Teimosa, na Rua Arabaiana, em Recife. Eu decidi explicar porque eu escolhi esse lugar por tópicos. E o primeiro tópico que eu coloquei, gente, foi esse daqui, ó, realização de um sonho. Porque eu sempre quis fazer balé quando eu era criança, só que eu não consegui. Aí, depois que eu virei adulta, né, eu consegui entrar na escola de balé Annie Oliver. E essas daqui, gente, são registros de algumas aulas, fotos de algumas aulas. E essas duas fotos aqui são fotos de algumas apresentações. No caso, essa daqui foi o figurino de uma apresentação e esse daqui foi depois que terminou. Aí eu tirei a foto no palco. Outro tópico que eu coloquei, gente, foi amizades. Porque sempre que a gente vai para um lugar novo, a gente tem que fazer novas amizades. E eu fiz amizades relacionadas ao mundo da dança, né? Pessoas que também gostam de balé, assim como eu. E a gente sempre se reunia, como aqui nessa foto, para se arrumar, para se maquiar, para fazer o coque. E a gente se reunia às vezes até para ensaiar. As meninas, né, da minha turma, com os figurinos e com a maquiagem já pronta, são em dias diferentes. Esse aqui foi um espetáculo. Foi o último espetáculo que eu participei, Alice no País das Maravilhas. E esse daqui, se eu não me engano, foi no dia da apresentação do Dia das Mães. Outro tópico que eu coloquei, gente, foi técnica e sensibilidade. Essa imagem daqui, gente, foi daquele mesmo dia do Dia das Mães, a apresentação que a gente fez. E esse daqui, gente, no País das Maravilhas também. E foi aquela parte, gente, que a Alice passa por vários países diferentes. Aí eu coloquei, gente, técnica e sensibilidade, porque o balé vai além. Não é só técnica, porque se for só técnica, você vai parecer um robô. E também não é só sensibilidade, porque não adianta você ser sensível e passar os sentimentos e não conseguir dançar direito. O balé tem que ter a junção da técnica com a sensibilidade. E eu pude aprender isso lá no balé Annie Oliver, então por isso que eu coloquei esse tópico aqui também. Outro tópico que eu coloquei, gente, foi oportunidades. Porque lá no balé Annie Oliver eu tive várias oportunidades diferentes, como por exemplo, lá é uma escola de dança, então além de balé tem outros estilos de dança. E eu tive a oportunidade de fazer dança contemporânea. Eu entrei lá para fazer aulas de balé, mas tive a oportunidade de fazer um pouquinho também de aula de dança contemporânea. Inclusive, essa foto daqui foi de uma apresentação de dança contemporânea. Tive outra oportunidade, gente, de fazer aulas de ponta e poder me apresentar na sapatilha de ponta pela primeira vez. E ainda por cima ao lado da minha amiga. E outra oportunidade que eu tive, gente, foi de fazer meu primeiro solo. E essa foto daqui, ó. Eu não queria... No começo eu me inscrevi, né, pra fazer o solo. Só que depois eu queria desistir. Só que aí essa minha amiga aqui não deixou. Eu desisti, então eu acabei dançando o meu primeiro solo. E ela também, inclusive, minha amiga, fez um solo também. Outro tópico que eu coloquei, gente, foi paixão. Porque além da paixão pela dança, da paixão por me apresentar, da paixão por aprender, né? Eu desenvolvi também a paixão por ensinar. Então eu comecei a dar aula para as criancinhas, aula de balé. Aqui, gente, é uma foto que a gente sempre fazia piquenique, elas amavam. E aqui no meio sou eu explicando para elas, porque como eu estava ensinando para elas, eu também tinha que fazer a coreografia para elas poderem dançar. E elas iriam se apresentar nesse dia, e eu estava explicando para elas como seria, quem seria primeiro, quem seria depois, e onde elas ficariam no palco e assim por diante. E é muito interessante que elas se reuniram todas para me ouvir. E no final, gente, foi a conclusão, né? Eu expliquei no final por que eu tinha escolhido esse lugar, quais são os sentimentos que ele trazia para mim, e coloquei também no final a foto da minha professora e diretora do lado do balé, Annie Oliver, e expliquei que sem ela, esse lugar não seria nada.
só seria mais um lugar. Então, ela foi quem fez tudo isso que eu expliquei se tornar possível através desse lugar que é o Balé Uniões. E assim eu concluí a minha apresentação, gente. E o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários.